Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final, o programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais, sempre com convidados especiais, com o objetivo de estabelecer o diálogo e elevar a régua do debate. Na edição de hoje, vamos falar sobre a violência no Rio de Janeiro. E antes de abrirmos o nosso debate, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. O Rio de Janeiro é uma capital superlativa. O epíteto de cidade maravilhosa convive com a miséria, o caos urbano e uma guerra híbrida, que deixa vítimas diárias e torna a rotina do carioca um verdadeiro suplício. No fim de outubro, após a morte de Faustão, líder de uma milícia da Zona Oeste, o grupo reagiu incendiando 35 ônibus e um trem, deixando milhares de moradores isolados. Paralisados, a Prefeitura do Rio e o governo levaram horas para reagir e mostraram-se também reféns do crime. No início daquele mês, uma célula do Comando Vermelho executou 3 médicos que estavam num quiosque da Barra da Tijuca, entre eles o irmão da deputada Sâmia Bonfim, que teria sido confundido com um criminoso. Os assassinos foram julgados pelo tribunal do próprio Comando Vermelho, o Tribunal do Crime, e executados. O poder público, constrangido e humilhado, foi apenas comunicado do ocorrido. Arrastões e assassinatos durante shows e eventos de lazer completam o cenário dantesco do Rio de Janeiro. Pressionados a intervir, o presidente Lula, o ministro da Justiça e da Segurança Pública Flávio Dino e o ministro da Defesa José Múcio resolveram estabelecer uma operação GLO, de garantia da lei e da ordem, restrita, porém, a portos, aeroportos e divisas rodoviárias. O dado concreto é que a situação chegou a uma situação muito grave. A violência que nós temos assistido, ela tem se agravado a cada dia que passa e nós então resolvemos tomar uma decisão, fazendo com que o governo federal participe ativamente com todo o potencial que ele tem para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar do crime organizado, da quadrilha, do tráfico de droga e do tráfico de armas. Tá? Espero que dê certo. E essa GLO valerá até maio do ano que vem. E se for necessário reforçar, em mais portos e aeroportos, nós vamos reforçar. Em 2 meses de atuação, as forças militares, em parceria com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária, deflagraram uma série de ações de inteligência, vigilância ostensiva, revistas marítimas, aéreas e rodoviárias. Paralelamente, a própria PF avançou em inquéritos que já estavam em curso e deflagrou operações de repressão e combate ao tráfico de armas e drogas. Mas o cardápio surrado de reações institucionais a crises emergenciais para problemas crônicos dificilmente conseguirá mudar a realidade da segurança urbana na capital fluminense. Os próprios criminosos se adaptam a uma situação que consideram pontual e transferem suas rotas para outros municípios e estados do país. Eles também contam com a impunidade, verificada em recorrente leniência do judiciário em relação ao problema. Criminosos presos pela polícia normalmente ganham a liberdade logo depois e, claro, voltam a cometer crimes. É difícil explicar a incipiente aplicação da lei, mas certamente ela é influenciada por um assédio constante feito por ONGs e bancas de advogados, com a ajuda de boa parte da mídia. O julgamento da ADPF das favelas pelo Supremo em 2021 apenas piorou esse cenário. Com a justificativa de garantia da integridade física e saúde mental dos moradores das favelas, os ministros criaram uma série de restrições a operações policiais. Os mandados de busca coletivos também foram considerados ilegais. O resultado foi a explosão dos crimes, com milhões de moradores vivendo sob o jugo de milícias e facções em favelas isoladas por barricadas. A expansão territorial das milícias do Comando Vermelho, de fato, ocorreu depois da ADPF 635. Então, seria muito importante chamar o STF, sim, para essa discussão. Na prática, a polícia pode realizar operações desde que informe o Ministério Público, mas aquelas operações emergenciais, elas estão realmente canceladas, né? Eu sempre dou um exemplo, Dantas, de um motoboy chegando num batalhão da PM de manhã. Isso acontece todos os dias do Rio de Janeiro. O motoboy chega com um localizador da sua moto que foi roubada e ele diz para o oficial de dia do batalhão: minha moto foi roubada há poucos minutos e ela está no Morro do Chapadão. A equipe da Polícia Militar não pode ir lá recuperar essa moto, tá? Isso é fato. A ADPF 635 não permite. Então, você multiplica isso em todo o estado e começa a entender que a polícia do Rio de Janeiro está amarrada mesmo. Essa situação de descontrole pautará as eleições municipais do próximo ano, no momento em que a Prefeitura ganha papel estratégico e até poder de polícia para apoiar a luta contra o crime. Caberá aos candidatos oferecer soluções disruptivas para um problema cujo diagnóstico é conhecido de todos.
Hoje trouxemos dois convidados especiais para debater o tema da violência no Rio. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, que é engajado na pauta, e o vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Novo, Pedro Duarte, que lançou há pouco a sua pré-candidatura à prefeitura da cidade. Vamos ouvir também a opinião do delegado da Polícia Federal, Victor César dos Santos, que acaba de assumir a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, e do contra-almirante João Cândido Marques Dias, chefe do Estado-Maior da Operação Laís de Guia. Senhores, bem-vindos aos estúdios da Jovem Pan em Brasília. Muito obrigado pela presença. Cláudio, agradeço o convite. Quero saudar o vereador Pedro Duarte também para participar desse importante debate e tenho a convicção de que o Rio tem como sair desse momento difícil na segurança pública. Bom, eu já vou começar. Pedro, quer se manifestar? Claro, só agradecer pelo convite. Cláudio, senador Flávio Bolsonaro, um prazer estar falando aqui com vocês de um assunto mais importante hoje para a nossa cidade, para o nosso estado do Rio de Janeiro. Maravilha. Bom, vou começar, senador. Nós tivemos aí recentemente 2 episódios de violência extrema no Rio de Janeiro, um envolvendo a execução de 3 médicos na Orla do Rio, um deles irmão da deputada Sâmia Bonfim, e o outro, uma reação da milícia à morte de um líder miliciano lá na zona oeste do Rio de Janeiro, com ônibus incendiados, com a população de bairros sitiada. Olha, realmente nos parece que saiu do controle, né, a situação de segurança pública no Rio de Janeiro. Como é que o senhor avalia esse cenário? Cláudio, em primeiro lugar, como sempre, manifestar minha solidariedade aos familiares dessas vítimas covardes por parte de criminosos. O Rio sempre foi um caso à parte, com altos e baixos em determinados momentos, com relação à sensação de segurança. E não adianta, a questão é sempre a impunidade, que é o combustível de toda essa criminalidade. Só que o Rio de Janeiro, especificamente, tem um divisor de águas recente, que é uma interferência do Poder Judiciário nas nossas polícias. Existe hoje a DPF 635, que é uma ação que foi ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, não por coincidência o partido do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, eu espero que ele continue ministro da Justiça, que simplesmente inviabilizaram o trabalho das nossas polícias no Rio de Janeiro. Hoje a polícia, para fazer determinada operação, tem que comunicar ao Ministério Público, falar com a Defensoria Pública, tem que tomar um percentual X de policiais, tem que ter o treinamento de diversidade sexual, outro tem que ter uma quantidade certa de policiais com câmeras, só falta ter que mandar um e-mail, uma carta, um pedido para o tráfico de drogas para você entrar numa comunidade onde eles têm um domínio. A gente está falando da DPF das favelas, né, que limitou desde a época da pandemia as operações. Inclusive o próprio judiciário, juízes de primeira instância, hoje tem uma limitação enorme para expedir os mandados de busca coletiva, né, justamente porque tem uma série de restrições. Os marginais agradecem, né? Eu entendo que esse debate só será possível se trouxer o judiciário para dentro. Sim. Pedro, deixa eu te colocar já na conversa aqui e te perguntar o seguinte. Como vereador, você está na ponta, você tem a sensação, o sentimento da violência ali, de como isso impacta no dia a dia do cidadão. E há uma discussão também para que a Guarda Municipal tenha o poder de polícia, existe até uma PEC na Câmara dos Deputados com essa proposta. Como é que você enxerga isso? Além do judiciário, tem que trazer a Guarda Municipal, quem mais tem que estar nesse debate? Não adianta jogar a culpa toda no colo do governador, né, Flávio? Sim. Todo mundo tem que estar nesse esforço, como o senador muito bem pontuou. Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria. No fim, cada um coloca seus obstáculos, suas considerações. Então, o esforço é fazer com que todo mundo colabore para que o maior problema do Rio de Janeiro possa se resolver, possa ser enfrentado de frente. E a Prefeitura, o Poder Municipal, tem sim um papel direto com relação a isso. O mais evidente deles é o da Guarda Municipal, mas não só. E, nesse sentido, o Rio de Janeiro está muito atrasado, a cidade. São Paulo já possui uma Guarda Municipal armada, Porto Alegre, Curitiba, a ampla maioria das capitais do Brasil já tem um poder de polícia municipal, já possui uma Guarda Municipal armada. Isso não significa que todos os guardas municipais precisem ter, mas hoje, com o crime organizado dominando, tendo controle territorial de vários bairros da cidade, a Guarda Municipal não consegue fazer ordenamento urbano, garantir um mínimo de segurança, a dar apoio nesses casos de furto, de roubo das nossas praias, de todos os incidentes que nós vemos, se não tiver arma de fogo.
Nós já vimos, imagina, 17 pivetes numa praia de Copacabana indo para cima de um guarda municipal que tem que reagir com um cacetete, com um taser. Não tem como dar certo. Eles próprios ficam acuados. Então, infelizmente, hoje existe uma restrição na lei orgânica. Nós precisamos votar aqui na Câmara de Vereadores. 2/3 dos vereadores precisam votar a favor. Eu já adianto meu voto favorável, eu defendo isso aqui. Mas a gente tem que tirar essa proibição da lei orgânica, treinar a nossa Guarda Municipal, armá-la para que ela possa sim ajudar nas forças de segurança nesse trabalho de patrulhamento da cidade. Deixa eu te fazer uma provocação, Flávio. A gente percebe no debate político hoje, qualquer tema vira polarização. Então, você tem um lado que defende, né, você tem um espectro político que defende um lado, outro espectro outro. Isso se reflete em lideranças políticas que optam por um lado, isso se reflete por partidos políticos que optam por outro. Quando a gente fala de milícia e crime organizado, a gente está falando de crime no geral, quer dizer, todo mundo é criminoso aí. Você normalmente é acusado, por um lado, de apoiar a milícia. E vocês, do lado aí do bolsonarismo, também acusam o outro lado, né, PSOL e outros partidos e agentes públicos, de apoiar o crime organizado, de proteger o crime organizado. É hora de parar e haver realmente uma postura de enfrentamento conjunto do crime, seja ele qual for, até porque a gente sabe que muitas vezes milícia e facção estão se dando as mãos pelo mesmo objetivo, né? Você tem razão, Cláudio. Uma prova disso é o que o próprio vereador colocou. Com certeza o vereador Carlos Bolsonaro vai estar a favor também dessa qualificação e armamento da Guarda Municipal, que tem sim que fazer um trabalho preventivo complementar ao das nossas polícias. Isso é fundamental, porque hoje é um consenso. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, é uma desordem generalizada. Todo mundo faz o que quer. E o prefeito não tem alinhamento com o governador, não tem a vontade política de fazer, prefere ficar fazendo gesto para o governo federal, que simplesmente desdenha do Rio de Janeiro a todo momento. E essa questão de milícia, eu te agradeço por fazer essa colocação, Cláudio, porque assim, eu desafio qualquer pessoa nos últimos 500 anos do Brasil de achar uma vez o nome Bolsonaro vinculado à milícia em qualquer investigação, em qualquer estado desse país. É uma narrativa que é colocada porque em determinado momento em que os policiais que moravam em determinado local no Rio de Janeiro, eu estou falando de torno de 2005, talvez, 2006, eles, por morarem ali, eles coibiam os marginais de venderem drogas na porta das suas casas, por exemplo, eles eram rotulados como milicianos. E não era verdade. A gente tomava um lado, eu sempre defendi, sempre vou defender, enquanto for pessoa pública, os nossos policiais do Brasil inteiro. E a partir de determinado momento, é que esses policiais, esses maus policiais, começam a explorar o trabalhador, a querer impor a sua própria lei, a sobrepor a sua vontade ao que diz o Código Penal, a nossa Constituição. Então, eles se colocam na marginalidade, do lado do crime, que precisam ser combatidos. E, para concluir esse momento aqui, Cláudio, quando o ministro Flávio Dino esteve na Comissão de Segurança Pública do Senado, ele desdenhou, quando eu mostrei para ele o mapa do Rio de Janeiro, feito por uma ONG de esquerda, se não me engano, é Fogo Cruzado o nome dela, que o Rio estava completamente dominado por Comando Vermelho, Terceiro Comando e milícias. E eu falei assim, ministro, o senhor está atento que hoje existe a narcomilícia, traficantes se aliando a milicianos, a gravidade disso. E ao invés dele responder com seriedade, com o seu jeito debochado, ele desdenhou. Então ele ignora essa sua responsabilidade de ajudar os estados no combate ao crime. Então eu concordo que é um momento, sim, de termos esse pacto, e se todos não estiverem juntos, não adianta que não vai dar certo. Não adianta o secretário de Segurança começar a montar operações para combater o tráfico ou para combater milícia, aí vem o judiciário e toma medidas que confrontam, o Ministério Público processa o cabo e o soldado na ponta da linha, e aí a coisa vai continuar como está, muito ruim. Sem dúvida. Pedro, você está colocando a sua candidatura à prefeitura. Nós temos aqui o senador que chegou até a cogitar a candidatura, né? Eu fui democraticamente impedido pelo Jair Bolsonaro. Pelo seu pai. Mas você está apoiando uma possível candidatura, a pré-candidatura do Ramagem, é isso? Ele é o nome mais bem colocado hoje para disputar em nome do nosso grupo político. Muito bem. Nessa área da segurança, ainda que seja dentro desse contexto que a gente está falando, da municipalidade, como é que você enxerga isso? O que você propõe como solução para além daquilo que você defendeu agora, Pedro, por favor?
Cláudio, agradeço a oportunidade de poder apresentar um pouco das minhas ideias com relação a esse tema. Primeiro que o prefeito tem que parar de fugir da responsabilidade, dizer que é do governo do estado, dizer que é do governo federal, até porque a prefeitura tem sim um papel importante com relação a isso. E ainda que não tivesse, a gente pode ver o caso do Galeão, da discussão do aeroporto. Quando o tema interessa à prefeitura, interessa ao prefeito, ele pode muito bem se mobilizar, ir para o Congresso Nacional, ligar para o presidente, ligar para o governador e pedir, cobrar, mobilizar para que as medidas necessárias sejam tomadas, né, pelos outros entes. E diretamente, vamos pegar aí o crime organizado, tem um relatório que aponta que quando a gente fala de milícia, sobretudo, mas o tráfico também entra nisso, uma das principais fontes de renda hoje é a da construção irregular. Constrói prédios, faz loteamento de casa, vende para pessoas que acreditam naquele produto, acreditam naquilo ou precisam comprar, e essa é uma das 3 maiores fontes de renda hoje, né, do crime organizado. E quem é a responsabilidade de mapear esses prédios e fazer a sua demolição? É da prefeitura. Isso é o que está previsto na legislação. Quem ordena o uso do solo é o poder municipal. E a gente vai entrar aqui em guarda municipal, em câmeras, o combate ao roubo de fios que atrapalha tanto a cidade, através dos ferro-velhos ilegais. Poderia listar aqui um rol de possibilidades, mas o mais importante é o prefeito ver que isso é uma prioridade da gestão e não um tema secundário que ele vai deixar para o governador ou para o governo federal. Pedro, responsabilidade direta do prefeito. Ô Pedro, permite só fazer um complemento à sua fala, que eu achei bem interessante. E eu vou dar sugestão, se eu não falei com o Ramagem ainda, eu vou dar sugestão para ele, colocar no plano de governo dele, no pré-candidato à prefeitura, né? Mas assim, em primeira mão, e talvez você concorde com o que eu vou falar. Eu vou sugerir ao Ramagem ou algum outro pré-candidato que se viabilize dentro do partido, do nosso grupo, que crie a Supersecretaria das Favelas. O que significa isso? Eu tenho um projeto de lei nesse sentido aqui em Brasília. Eu não vejo outra forma de você levar dignidade para as pessoas mais carentes, aquelas que moram nas favelas. A gente sabe que muitas delas foram incentivadas, o crescimento desordenado foi incentivado, inclusive pelas autoridades públicas, e hoje não tem a menor condição de se remover essas pessoas de lá que já estão estabelecidas há décadas. Então não tem outro caminho a não ser dar o título de propriedade para essas pessoas mais humildes. Porque assim você garante que aquele papel garante que o imóvel é dessa família, aquilo vai ficar de pai, de mãe para filho. Isso vai viabilizar que essas pessoas tenham um endereço fixo. Hoje nem entrega de delivery consegue chegar até essas pessoas que ficam marginalizadas. E além disso tudo, o imóvel pode ser dado em garantia para que essas pessoas tomem um financiamento para montar o seu próprio negócio, para serem os patrões de si mesmos, abrir uma padaria, um salão de beleza, um manicure, um bar, alguma barraquinha de alguma coisa. Então o caminho que eu vejo, isso passaria por essa Supersecretaria de Favelas, que cuidaria não apenas da parte fundiária, como você bem colocou, mas também da questão do empreendedorismo dentro dessas favelas, que é um mercado gigantesco e que se autoalimenta e hoje é inviabilizado exatamente por essas forças de poder paralelo que são tráfico e milícia. Olha, é muito interessante vocês terem trazido esse tema, né? Porque são pautas que elas vão além da questão da segurança pública, ou seja, mostra que o combate à violência ele não é só feito através da repressão. Mas eu quero trazer para o nosso debate uma conversa que eu tive com o novo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o delegado Vitor César dos Santos. A recriação da Secretaria de Segurança Pública, ela vem no momento de uma necessidade de ter alguém que possa pensar de forma macro na segurança pública, né? Com o intuito de coordenar e integrar as políticas públicas e as ações de segurança pública, né? Então, toda essa política de segurança pública tem que ter um foco central, né? E cada polícia, né, dentro das suas atribuições, né, ter o seu planejamento, mas ele sempre voltado a convergir com um único objetivo, né? Evitando assim que, de repente, uma polícia tome uma direção diferente da outra, tá? Segurança pública é um sistema. Ele tem que estar funcionando de forma integrada. E o principal foco inicial da segurança pública, da política, é diminuir esses crimes violentos, né? Esses crimes violentos praticados, né, com grave ameaça, violência, isso é que causa medo à população, né?
Saber que não pode transitar em determinadas regiões, ou determinadas áreas, ou determinados horários, né, com receio de que, né, tenha um carro roubado, seja assassinado. Então, essa é uma preocupação, é uma prioridade, né? Não digo aqui direcionar para facção ou determinado grupo criminoso, mas todo ele, não interessa. Então, nesse primeiro momento, seria isso. Tá? Digamos assim, as ações imediatas. E, de forma médio e longo prazo, né, são as políticas de combate ao crime organizado, né, focado sempre na inteligência, na parte de descapitalização dessas organizações. E aí, quando a gente fala isso, tráfico de droga, tráfico de arma, corrupção, né, tudo isso tá dentro desse escopo, que é uma visão, digamos assim, a visão capitalista da repressão. Muito bem. Abro para vocês dois, começando, Pedro. O que você acha da recriação da Secretaria de Segurança? Acha necessário? Era melhor sem? Vejo como fundamental. Não acho que ela por si só seja a solução da segurança pública do Rio de Janeiro, de forma alguma. Assim como não foi o fim dela que trouxe todos os nossos problemas. O senador Flávio Bolsonaro já trouxe alguns deles e acrescentamos vários outros, né, nesse caldeirão aí que leva o Rio de Janeiro à situação em que ele está hoje. Mas é importante porque você tem que ter uma palavra final, tem que ter uma secretaria, uma equipe responsável por lidar com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, agora com a GLO, né, do governo federal também operando na cidade do Rio de Janeiro em alguns pontos, e a própria Prefeitura, né, do Rio de Janeiro, que nós falamos aqui de papel. Então, com tantas forças diferentes envolvidas, é importante sim você ter uma secretaria que responde e organiza, coordena esse processo, porque antes estava com a divisão, estava particularmente confuso, então considero muito bem-vinda essa mudança, mas sabendo que ela por si só não resolve nada. Medidas outras mais precisam ser tomadas. Você acha, Flávio, que ajuda muito, ajuda pouco, metade do caminho? Com a tua avaliação? Ô, Cláudio, o momento no Rio de Janeiro está pedindo algo de inovador, disruptivo. Não é uma novidade a Secretaria de Segurança, mas no Rio de Janeiro a autonomia que as polícias militares e civil estavam tendo dava ali um respaldo maior para ele, um status de secretário. Porque a gente tem que se colocar sempre no lugar do policial. Se um comandante da PM, um chefe da polícia, eles respondem com o CPF pelas ações que eles acham que são corretas, que estão dentro da lei, mas sempre vai ter alguém questionando. Então, só para tirar também uma dúvida, não fui eu que indiquei, que sugeri, que pedi para o governador criar a secretaria e nem que indiquei o nome do delegado Vitor César. Mas dizem que você é a eminência parda do... Eu queria ter 10% do poder que dizem que eu tenho. Eu fiquei sabendo praticamente junto com a imprensa que o governador recriaria a Secretaria de Segurança. Ele teve ali a delicadeza, né, de me ligar para falar que estava recriando, e ele disse o nome do delegado Vitor César, que também, quando veio ser superintendente da Polícia Federal em Brasília, atribuíram a minha indicação, quando foi o Anderson Torres, que conhece, que é da instituição Polícia Federal, que conhecia o trabalho dele, e o governador acertou no nome, uma pessoa respeitadíssima dentro das instituições policiais, no judiciário, no Ministério Público, tem uma trajetória muito importante durante seus mais de quase 30 anos de serviço. Então, acho que o governador acerta o momento pedia, e essa coordenação tem que haver não só entre as polícias, como a gente comentou, o vereador Pedro também, entre os outros órgãos públicos do Estado do Rio e também aqui na Suprema Corte. Olha, eu conversei também com o contra-almirante João Cândido Marques Dias, chefe do Estado-Maior da Operação Laís de Guia, que integra a GLO, justamente esta garantia, essa operação de garantia da lei da ordem, parcial, né? Pela primeira vez não foi uma intervenção geral, ela está atuando só nos portos, aeroportos, nas áreas de fronteira, que são federais, e ele me deu um panorama, e eu quero expor para vocês aqui, desses 2 meses de operação. Por favor, produção. A nossa operação começou no dia 6 de novembro, então já estamos aí, né, com algumas semanas decorrentes aí da operação. Em termos do cenário, né, que a gente está operando, como é de conhecimento, a gente tem operado aí no Porto de Santos, né, e nos acessos do Canal de Santos. Temos operado no Rio de Janeiro, né, nos acessos na parte marítima e também na parte do Porto do Rio de Janeiro.
né? E assim também estamos operando no porto de Itaguaí, né? Principalmente na área marítima ali do porto de Sepetiba, na área marítima de Sepetiba. A gente sabe, né, que essas áreas que foram escolhidas aí para a operação, né, Cláudio, são dentre as principais áreas que, infelizmente, né, o crime organizado tem se utilizado do tráfico marítimo, né, mercante, dos portos, da importação e exportação de produtos, para fazer os descaminhos aí da questão do tráfico de drogas, né? Santos, né, é uma área que concentra cerca de 2/3 da importação e exportação nacional, e daí, né, esse é um porto particularmente relevante na apreensão de drogas. Então, nós temos cerca de 1.900 militares que vão atuar ao longo da operação e aproximadamente 120 meios navais, né, aeronavais e de fuzileiros navais que estão contribuindo, né? É importante que, dentre os índices que a gente pode comentar, né, a operação está no seu início, digamos assim, o crime ele ocorre de uma maneira bastante complexa, né, com diversos meandros, né, e o nosso grande esforço, né, tem sido em realizar ações de inspeção de navios, de cargas, de veículos, e a gente já vem somando aí, se a gente juntar, né, tanto a quantidade de embarcações inspecionadas, como de veículos inspecionados, containers inspecionados, a gente está chegando já em torno das 12.000 ações, né, isso tudo sendo conduzido, né, de uma forma interagência. A Marinha ela contribui e tem somado esforços à Polícia Federal. Se nós formos somar as diversas ações pontuais, que é o que a gente chama de ações ostensivas, de um policiamento ostensivo, né, de forma a sufocar esses descaminhos, né, como a gente pode se referir, já foram mais de cerca de 12.000 ações, né? Isso se a gente contabilizar a quantidade de embarcações inspecionadas, de veículos inspecionados, de containers desovados e inspecionados. Então, mais de 12.000 ações já foram realizadas e, para que isso ocorresse, a gente fez cerca de 150 operações conjuntas, né, que são feitas tanto com a Polícia Federal, quanto com a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e com a Guarda Portuária, né, que fica dentro das administrações dos respectivos portos. Bom, senhores, nós temos uma GLO, uma meia GLO. Nós já tivemos uma intervenção federal, inclusive comandada pelo ex-ministro Braga Neto, né? Parece que ficamos girando em círculos, porque a intervenção foi em 2018, voltamos a ter algum tipo de intervenção agora, está o governo solicitando apoio da Força Nacional, solicitando apoio das Forças Armadas. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse modelo. O que está para extrair de lição? É possível realmente se consolidar uma política de cooperação entre interagências, como o próprio almirante fala? É esse o caminho, Flávio? Cláudio, eu acho que qualquer ajuda, obviamente, é muito bem-vinda para o Estado de Janeiro, na parte de segurança pública, mas o governo Lula, mostrando a importância que ele dá ao Rio de Janeiro, ou seja, quase nenhuma, disponibiliza muitos poucos meios para se combater a criminalidade, Cláudio. Como eu disse no começo da nossa conversa aqui, o Rio de Janeiro está importando traficantes de droga, ladrões, assaltantes, está dando uma espécie de consultoria para eles aqui e se irradia para o país inteiro. Então, o problema no Rio de Janeiro, ele é também nacional, portanto, o governo Lula tinha que colocar muito mais instrumentos. Óbvio que isso é importante. Agora, a gente não vê ele falando em trazer mais tecnologia para cá, porque hoje você tem scanner que você bota ali bota uns scanner para o caminhão passa, você consegue detectar se tem arma, se tem fuzil, se tem droga, se não tem. Então podia ser uma inspeção automatizada. Imagina você botar isso na Avenida Brasil, na Rio Santos, na Dutra, um monte de lugar onde sabe-se que há a rota terrestre desses produtos que são contrabandeados. Uhum. A mesma coisa
nos contêineres, nos portos. Não tem que ser só no Porto de Itaguaí. Tem o Porto de Sepetiba, tem em Macaé, tem lá em cima, na região perto, ali lá onde, o Porto do Açu. Tem um monte de lugar que você, com um scanner também, você consegue analisar todos que passam por lá, sem exceção. E essa parte que o secretário de Segurança também falou, de buscar onde eles estão lavando dinheiro para quebrar as pernas dele pelo bolso. Claro. Então, óbvio que é um modelo muito tímido, muito acanhado, que, mais uma vez, infelizmente, o governo Lula coloca divergências políticas à frente das suas obrigações, que são, sim, fazer com que, independente de coloração partidária, a União ajude os estados. E eu, só para concluir, eu falo para o general Braga Neto que ele merecia um busto do lado do Bellini, ali no Maracanã. Porque quando ele foi o interventor aqui, o legado que foi deixado de organização, de modernização, de aquisição de equipamentos, de valorização da tropa, até hoje o Rio de Janeiro recebe frutos. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa hoje com a presença do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e do vereador Pedro Duarte, do Novo, também do Rio. Senhores, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que o nosso assinante gostou muito da conversa aqui. A Jovem Pan mantém o compromisso de trazer outros grandes temas para o debate e importantes nomes do poder no Brasil. Eu sou Cláudio Dantas e espero você no próximo sábado, sempre às 23h30, para colocar mais um ponto final. Realização Jovem Pan News.